começando o ES Informa, seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. Banco deve reconhecer parcelas pagas em boletos de site clonado e indenizar cliente. Prejuízo da consumidora envolveu também negativação indevida. A 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina reformou sentença para reconhecer como válidos os pagamentos de parcela de um financiamento de veículo realizados por uma consumidora em boletos obtidos por meio de um site clonado que reproduzia a página indicada pela própria instituição financeira para emissão de segunda via. Segundo os autos, a consumidora quitou regularmente as primeiras parcelas do contrato e, após enfrentar dificuldades financeiras, passou a emitir boletos atualizados no endereço eletrônico informado no próprio carnê de pagamento. Mais tarde, descobriu que havia acessado uma página fraudulenta e que os valores pagos foram direcionados a terceiros, embora os boletos apresentassem a identidade visual da instituição financeira e os dados do contrato. Mesmo após os pagamentos, a instituição manteve a cobrança das prestações, inscreveu o nome da cliente em cadastro de inadimplentes e chegou a adotar medidas de cobrança com ameaça de busca e apreensão do veículo. Sentença do juízo da 2ª Vara Civil da Comarca de Gaspar declarou improcedente os pedidos da inicial. A autora requereu a reforma da sentença para que fossem julgados totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Ao analisar o recurso, o desembargador relator destacou que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos causados por fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Para ele, o golpe ocorreu justamente no canal digital disponibilizado pela própria instituição para regularização de parcelas em atraso, circunstância que caracteriza fortuito interno e integra o risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco. O relator ressaltou ainda que a consumidora agiu de boa fé ao seguir as orientações constantes do carnê de pagamento e utilizar os boletos que reproduziam a aparência dos documentos oficiais da instituição financeira. Nessas condições, explicou, aplica-se a figura do credor putativo prevista no Código Civil, segundo a qual o pagamento realizado de boa-fé produz efeitos liberatórios, ainda que posteriormente se descubra que o valor foi recebido por terceiro. Também foi reconhecido que a manutenção da cobrança, a negativação do nome da consumidora e as ameaças de adoção de medidas executórias decorrem de falha na prestação do serviço. Conforme o relator, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido e, por isso, dispensa prova específica do prejuízo. O voto determinou o reconhecimento da validade dos pagamentos das parcelas discutidas, com o abatimento dos valores no contrato, a exclusão definitiva das restrições de crédito relacionadas ao débito e a proibição de novas cobranças ou medidas executórias referentes às prestações já quitadas. A instituição financeira também foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, quantia que, segundo o relator, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a gravidade da falha, o período em que a consumidora permaneceu negativada e as cobranças que enfrentou. O voto foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes do órgão fracionário. Criança com alergia ao leite de vaca tem direito à fórmula alimentar por receita médica. Prescrição de médico suplanta a diretriz do SUS que limita o fornecimento a 2 anos de idade. O primeiro núcleo de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do Estado ao fornecimento de fórmula alimentar especial a uma criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca. Conforme o entendimento do órgão julgador, a limitação do fornecimento até os 24 meses de idade prevista em diretriz da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde não pode prevalecer automaticamente quando houver prescrição médica fundamentada que indique a necessidade de continuidade do tratamento.
A ação foi proposta para garantir o fornecimento de fórmula nutricional Pregamin Peptide, prescrita à criança em razão do diagnóstico de APLV. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente pelo juízo da primeira vara da comarca de Santo Amaro da Imperatriz, com a determinação da entrega do insumo enquanto perdurar o tratamento, condicionada à apresentação de receita médica atualizada a cada 3 meses. Ao recorrer, o Estado sustentou que a Conitec recomenda a oferta da fórmula alimentar apenas para crianças de até 24 meses de idade e defendeu que esse limite temporal fosse observado também no caso concreto. Alegou ainda que, após essa faixa etária, as necessidades nutricionais poderiam ser supridas por alimentação convencional. O desembargador relator destacou que a controvérsia não envolvia a necessidade do tratamento, mas apenas a tentativa de impor um prazo máximo para seu fornecimento. Segundo explicou, embora as diretrizes da Conitec sirvam como parâmetro para a formulação das políticas públicas de saúde, elas possuem caráter orientador e não substituem a avaliação clínica individual realizada pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente. O voto ressalta que o direito à saúde, assegurado pela Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de garantir os tratamentos indispensáveis, especialmente quando se trata de crianças. Também observa que a adequada prestação do serviço de saúde exige análise individualizada de cada caso, pois cabe ao médico assistente definir a duração do tratamento conforme a evolução clínica do paciente. De acordo com o relator, os documentos médicos demonstram que a criança necessita da fórmula alimentar em razão de um quadro que inclui alergia à proteína do leite de vaca, refluxo gastroesofágico, dermatite atópica e cólicas persistentes, além de haver parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário ao fornecimento do insumo. Assim, concluiu que a necessidade de manutenção da fórmula após 24 meses deverá ser avaliada pelo médico responsável, não sendo possível interromper automaticamente o tratamento, apenas em razão do marco temporal previsto nas diretrizes administrativas. A segunda vara civil da comarca de Canoinhas condenou o município de Canoinhas e um hospital da cidade a indenizar um trabalhador que sofreu falhas no atendimento médico após um trauma na cabeça. Os réus deverão pagar de forma solidária 60 mil por danos morais e 25 mil por danos estéticos. O estado de Santa Catarina foi excluído da ação por ilegitimidade passiva. Segundo o processo, o homem sofreu um trauma craniano durante o trabalho em abril de 2018. Apesar de sentir dor e tontura, continuou a trabalhar. Com o passar dos meses, passou a apresentar fortes dores de cabeça. Em junho daquele ano, procurou o pronto atendimento municipal de Canoinhas, onde recebeu o diagnóstico de sinusite e foi medicado com antibióticos e analgésicos, sem investigação neurológica. Nos dias seguintes, o quadro se agravou com dores persistentes, náuseas, confusão mental e perda de movimentos. Somente em julho, após retornar à unidade de saúde e realizar uma tomografia, foram identificados hematomas subdurais bilaterais. O paciente foi encaminhado a uma unidade hospitalar e submetido à primeira cirurgia. Mesmo após o procedimento, o trabalhador apresentou recidiva dos hematomas e precisou passar por sucessivas intervenções, inclusive uma craniotomia bilateral. Ao todo, foi submetido a 9 cirurgias cranianas. Durante o tratamento, desenvolveu um epiema cerebral, infecção grave associada ao procedimento cirúrgico que agravou ainda mais seu estado de saúde. Na ação, o trabalhador sustentou que a demora no diagnóstico e as falhas no atendimento hospitalar, especialmente no pós-operatório e no controle da infecção, provocaram sequelas como déficit de memória, cefaleias, tonturas, crises convulsivas, limitações funcionais, incapacidade para o trabalho e deformidade craniana permanente. Em defesa, o hospital negou qualquer falha e afirmou que a evolução do quadro decorreu da gravidade da doença e de riscos inerentes ao tratamento. O município de Canoinhas também negou responsabilidade, ao sustentar a inexistência de conduta ilícita e de nexo causal. Já o estado de Santa Catarina alegou não ter responsabilidade pelos atendimentos, tese acolhida pelo Judiciário. Para esclarecer os fatos, foi realizada a perícia médica judicial. O laudo concluiu que houve falhas relevantes tanto no atendimento inicial
quanto no tratamento hospitalar. A perita apontou que o diagnóstico de sinusite não encontrava respaldo nos sintomas registrados e que, diante da cefaleia persistente em um paciente com mais de 50 anos, era tecnicamente indicado uma investigação neurológica, inclusive com exame de imagem, mesmo sem relato de trauma. A especialista também concluiu que houve atraso na investigação de alterações de coagulação, considerada essencial para prevenir novos sangramentos, pois esses exames só foram realizados na terceira cirurgia, quando deveriam ter sido solicitados antes ou logo depois da primeira intervenção. Em relação ao hospital, a perícia concluiu que o empiema cerebral surgiu menos de 30 dias após a craniotomia bilateral, caracterizando infecção hospitalar relacionada ao procedimento cirúrgico. O laudo destacou que a complicação agravou o quadro neurológico do paciente e que a instituição não comprovou a adoção de medidas suficientes para afastar sua responsabilidade. Ao analisar o caso, a juíza destacou que a responsabilidade do poder público e das instituições prestadoras de serviço público de saúde é objetiva, mas depende da comprovação de falha na prestação do serviço e do nexo causal com os danos sofridos. Segundo a sentença, a prova técnica demonstrou que o atendimento inicial foi insuficiente, pois a manutenção do diagnóstico de sinusite, sem investigação neurológica compatível com os sinais de alerta apresentados pelo paciente, retardou a identificação dos hematomas e o início do tratamento adequado. Em relação ao hospital, a magistrada concluiu que, embora infecções hospitalares não gerem automaticamente o dever de indenizar, a perícia comprovou que a infecção adquirida durante o tratamento integrou a cadeia de eventos que agravou o quadro clínico do paciente e contribuiu para suas sequelas. Na decisão, a juíza ressaltou que o conjunto das falhas, atraso na investigação diagnóstica, deficiência na condução do tratamento e infecção hospitalar, contribuiu para o agravamento do estado de saúde do autor. Ao fixar a indenização por danos morais, a magistrada considerou a gravidade do caso e destacou as 9 cirurgias cranianas, as sequelas neurológicas provavelmente irreversíveis, a infecção cerebral, a perda da capacidade para o trabalho, a alteração permanente da qualidade da vida do paciente e de sua família, além de probabilidade de um desfecho mais favorável caso o atendimento adequado tivesse sido prestado desde o início. Também foi reconhecido o direito à indenização por danos estéticos, em razão da deformidade craniana permanente decorrente das cirurgias e das complicações do tratamento. Embora tenha reconhecido que o hematoma subdural crônico possui evolução naturalmente complexa, o juízo concluiu que as falhas dos réus frustraram a possibilidade de uma evolução clínica mais favorável. É possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários, decide terceira turma. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a divisão desigual de quinhões hereditários, desde que haja cessão de direitos e que os herdeiros sejam maiores e capazes. Por unanimidade, o colegiado concluiu que, para homologar o acordo, o juiz deve se limitar a verificar sua regularidade e a livre manifestação de vontade das partes, sem exigir igualdade entre os quinhões. Com esse entendimento, a turma deu provimento a um recurso especial para determinar que a desigualdade da divisão de herança não impeça a homologação de partilha apresentada ao juízo. O caso teve origem em ação de inventário. O falecido não deixou descendentes nem ascendentes, mas apenas 2 irmãos, um bilateral e um unilateral. Após o inventário, os herdeiros chegaram a um acordo para dividir os bens. Embora, pela ordem de vocação hereditária, o irmão unilateral tivesse direito à metade da parcela destinada ao irmão bilateral, eles ajustaram uma distribuição diferente, pelo qual o unilateral receberia a maior parte do patrimônio. O juízo de primeiro grau recusou a homologação da partilha por entender que o acordo configuraria renúncia parcial da herança, hipótese vedada pelo ordenamento jurídico. Ao manter a decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o acordo teria o propósito de disfarçar uma doação. No recurso ao STJ, um dos herdeiros alegou que a legislação permite celebrar partilha amigável com quinhões desiguais, sem que isso caracterize renúncia parcial. Em seu voto, a ministra Nancy Andrighi, relatora, explicou que a partilha amigável prevista no artigo 2015 do Código Civil
prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo quanto à divisão dos bens e sigam as formalidades legais. Ao partilhar os bens, o artigo 2017 do Código Civil orienta a observação quanto ao seu valor, natureza e qualidade da maior igualdade possível. Não se exige, entretanto, que a igualdade entre quinhões seja sempre absoluta. O próprio texto legal admite que a igualdade absoluta nem sempre será atingida diante das particularidades de cada patrimônio e de cada grupo de herdeiros, afirmou a ministra. Para a relatora, o acordo firmado entre os irmãos não envolveu a renúncia à herança, mas cessão de direitos hereditários, instituto que produz efeitos distintos e pode ocorrer de forma parcial desde que realizada antes da partilha. Nancy Andrighi também ressaltou que eventual incidência de tributos decorrentes da cessão gratuita dos direitos hereditários, hipótese equiparada à doação, deve ser apreciada pelo fisco conforme entendimento fixado pela primeira seção no tema 1074. Assim, a questão tributária não impede a homologação do acordo. Por fim, a relatora enfatizou que, inexistindo vícios de consentimento ou prejuízo a terceiros, cabe ao judiciário respeitar a autonomia dos herdeiros maiores e capazes. A exigência judicial de readequação da partilha consensual, sem demonstração de vícios ou prejuízo a terceiros, viola a celeridade processual e descaracteriza a natureza simplificada do inventário por arrolamento, concluiu a ministra. Primeiro repetitivo julgado em sessão totalmente virtual define requisitos para justiça gratuita a pessoas jurídicas. Em julgamento inédito de recurso repetitivo em sessão totalmente virtual, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios para a concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas. O colegiado definiu que a interessada deve apresentar informações que permitam avaliar sua real situação econômico-financeira, não sendo suficiente demonstrar inatividade ou redução do faturamento. A tese fixada no tema 1424 ganhou a seguinte redação: a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de obtenção de gratuidade de justiça reclama esclarecimentos sobre a sua situação financeira e patrimonial, com a indicação de ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado do exercício, fluxo de caixa, participações societárias, saldos e aplicações de contas bancárias, o que não se concretiza com a mera prova de inatividade ou de queda de faturamento. O julgamento teve a participação como amicus curiae da Defensoria Pública da União, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Relator do repetitivo, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que a concessão da gratuidade de justiça segue regras diferentes para pessoas físicas e jurídicas. Enquanto a pessoa física tem presunção relativa de veracidade na declaração de hipossuficiência de recursos, a pessoa jurídica deve comprovar efetivamente que não tem condições de arcar com as despesas do processo, conforme previsto na súmula 481 do STJ. Segundo o ministro, essa exigência também se aplica às empresas em liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou falência. A única exceção legalmente prevista, lembrou, está no artigo 51 da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto da Pessoa Idosa, que garante assistência judiciária gratuita a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, prestadoras de serviços aos idosos. Diante desse cenário, o relator destacou que o STJ já consolidou o entendimento de que a simples comprovação de inatividade da empresa ou da queda de faturamento por meio de documentos como declaração de contador ou declaração de débitos e créditos tributários federais não basta para demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira. Salomão acrescentou que a empresa deve instruir o pedido com documentos que retratem sua real situação, como o balanço patrimonial, demonstrações de resultado, declarações de imposto de renda, extratos bancários e outros elementos aptos a comprovar a insuficiência de recursos. Ou seja, a pessoa jurídica deve instruir o seu pedido de gratuidade de justiça com documentos que retratem a sua realidade patrimonial e não apenas a sua situação fiscal. Concluído. A ESA-SC celebra 36 anos com conferências sobre o Supremo Tribunal e a democracia.
A Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina, ESA-SC, celebra no próximo dia 23 de julho 36 anos de atuação voltada ao aperfeiçoamento da advocacia catarinense. Para comemorar a marca, a instituição promove a ESA Conference, um evento presencial avulso que debaterá um dos temas latentes do cenário jurídico e político atual, o Supremo Tribunal e a democracia. O encontro acontecerá no auditório da OAB-SC em Florianópolis a partir das 19 horas. A coordenação científica do evento está a cargo de Ezair Meurer e Luciana Narras, que estruturam um painel de alto nível técnico. A mesa de debates contará com a presença do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, e do professor e conselheiro federal pela OAB-SC, Eduardo de Melo e Souza. A mediação será conduzida pela doutora em Ciências Jurídico-Civis e diretora do Núcleo de Direito de Família da ESA-SC, Patrícia Fontanella. De acordo com o diretor da ESA, Dr. Ezair Meurer, a conferência foi pensada para ir além de uma simples celebração institucional. Celebrar os 36 anos de nossa escola com um debate dessa magnitude reforça o compromisso histórico da ESA-SC com a vanguarda do pensamento jurídico. Reunir nomes com tamanha bagagem técnica para discutir o papel da Suprema Corte na manutenção do Estado Democrático de Direito é uma oportunidade única de aprendizado e fortalecimento para toda a advocacia catarinense, destacou Meurer. Com direito a certificado de carga horária de 3 horas, aula para os participantes, o evento é totalmente gratuito, mas exige inscrição prévia pelo site oficial devido à lotação do espaço limitado a 240 lugares. O credenciamento do público terá início às 18 horas. Este foi o ESA Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!